Olá, turma 801, todos bem? Que bom poder estar aqui de novo com vocês, dessa feita para que a gente estude equação do segundo grau. Observa, pessoal, que a gente está falando de equação do segundo grau, ou seja, aquelas equações em que a incógnita tem o expoente maior 2, ok? Então, toda equação cuja incógnita tem o expoente 2, ou seja, está elevado a 2, é uma equação do segundo grau. A um modo geral, de forma genérica, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Observe que a incógnita é x e está elevado ao expoente mais alto, é o 2. A, B e C são chamados de coeficientes, ok? X ao quadrado e x são as incógnitas, ok? Então, quando a gente olha uma equação cuja a incógnita está elevado a 2, nós dizemos que essa equação é do segundo grau, ok? Ela pode ser uma equação completa, quando tiver os três termos, desse jeito que está aqui, ou ela pode ser incompleta. Quando b for igual a zero, esse termo some, fica só ax ao quadrado mais c. Ou quando o c é igual a zero. Nesse caso, fica ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ok? Então, isso são equações incompletas. Ok? Jamais o a vai poder ser igual a zero. Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então vai desaparecer o x ao quadrado, deixa de ser equação do segundo grau. Por isso que o a não pode ser zero. Tá bom? Então vamos lá. Existe uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Ela é universalmente conhecida e ela resolve qualquer equação do segundo grau. Então vamos aprender. Ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte, que é esse triângulo aqui, que é conhecido como letra grega, chamada delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta aqui é chamado de discriminante da equação. Então, ele é um discriminante da equação do segundo grau, chamado delta. O discriminante delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? A segunda parte da fórmula de Bhaskara diz que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Aqui cabe um parêntese para a gente entender. Esse discriminante delta aqui, ele é um radicando, ou seja, está dentro de uma raiz quadrada. Então, isso implica em algumas coisas. Por exemplo, se o delta for maior do que zero, implica em dizer que x1 é diferente de x2 e ambos pertencem ao conjunto dos reais. O que é o x1 e o x2? O x1 e o x2 são as raízes, a solução da equação do segundo grau. Isso quer dizer, por exemplo, que delta, se o valor de delta for maior do que zero, a solução da equação do segundo grau terá duas respostas, x1 e x2, e elas vão ser diferentes uma da outra, e todas pertencentes ao conjunto dos números reais. Ok? Já se o delta for igual a zero, se o valor de delta for igual a zero, implica em dizer que a raiz x1 é exatamente igual à raiz x2, e ambas vão pertencer ao conjunto dos números reais. Ok? E a terceira possibilidade é o delta dar um valor negativo. Se der um valor menor do que zero, que é negativo, não existirá valor de x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, se o delta der um valor negativo, aqui o discriminante delta for negativo, não tem como calcular a raiz quadrada, ok? Então, não existe, esse é um símbolo, é ao contrário, com corte transversal,
x, valor de x1 ou x2, pertencente ao conjunto dos números reais. Então, não tem solução, ok? Vamos ver aqui um exemplo, ou dois exemplos ali, de resolução de equação do segundo grau, tá bom? Vamos ver aqui. Acompanhe comigo. Resolução, equação completa, ou seja, aquela que atende a essa forma aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Esse daqui é o termo de A, esse é o termo de B e esse é o de C. O A, observa que o A é o que está à frente de x ao quadrado. Então, qual é o número que está aqui na frente de x ao quadrado? O 1. O B é o número que está na frente de x. Então, quem está na frente de x? Menos 5. E C é o que está sozinho. Quem está sozinho aqui? Mais 6. Pessoal, é importantíssimo que vocês entendam como achar esses coeficientes A, B e C. Vocês não podem errar isso jamais. Porque se vocês errarem os coeficientes, vocês erram toda a equação. Então, prestem atenção. O A é o número que está aqui na frente de x ao quadrado. Não é o x ao quadrado. O A não é o x ao quadrado. É o número que está na frente de x ao quadrado. Como aqui não tem número nenhum, então aqui tem o número 1. 1x ao quadrado. Ok? O B é o que está à frente de x, então menos 5. E o C é o que está sozinho. A partir dessa informação aqui, eu posso calcular o valor do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B eu sei que é menos 5, então fica menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Ok? Menos 5 elevado ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. 25 menos 24 dá 1 como resultado. Vou para a segunda parte da fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Vou substituir menos da fórmula. O b é menos 5, então menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 de delta, que é 1, ok? Raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a. O a também é 1. Então, menos com menos dá mais, então fica 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1 é o 2. Observe que aqui é o sinal mais e o sinal menos. Então, primeiro eu acho com o sinal mais. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 são 2 e 3. Isso quer dizer que se eu substituir o x por 3 ou substituir o x por 2, isso vai ser realmente igual a 0. Ok? Entenderam? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Primeiro passo, identificar quem é A, quem é B e quem é C. A é 1, B é menos 7. C é 10, ok? Identificamos A, B e C. Vamos achar o valor do discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é menos 7 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 10. Menos 7 elevado ao quadrado dá 49 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 10 dá menos 40. 49 eu tiro 40, sobra 9. Ok? Então o meu discriminante delta vale 9. Ok? Segunda parte, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a.
Substituindo, x é igual a menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes 1. Ok? Então, x vai ser igual a 7, menos com menos vai dar mais, então fica 7, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou achar o x1, quando eu fizer 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3, 10, dividido por 2 dá 5. E x2, quando eu fizer 7 menos 3 dividido por 2, então 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então as raízes são 5 e 2, ou 2 e 5. Quer dizer que se eu substituir o x por 2, vai ser exatamente igual a 0. E se eu substituir por 5, também vai ser exatamente igual a 0. Entenderam? Resolução de equação? Então tá bom. Vamos ver os exercícios que se encontram no livro texto de vocês. Ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus.